Tudo bem, turma joia? Sejam bem-vindos aqui para mais um bloco. Nós vamos dar sequência aqui ao nosso conteúdo, tá? Bom, pessoal, conforme eu mencionei para vocês no bloco anterior, então a ideia aqui dessa aula de hoje é trazer para vocês que os nossos circuitos não têm mais apenas a característica resistiva, né? Então ele é formado também por cargas do tipo indutiva e cargas do tipo capacitiva também, tá? Bom, e devido a essa característica dessas cargas, a gente precisa introduzir um conceito que é o conceito da impedância, que trata-se de um número complexo, tá? O que é a impedância? A impedância, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. Na prática, o nosso circuito ele não é formado só de R, de resistência, ele não é formado só de L, né, que é a reatância indutiva, né, XL, e também não é formado só de C, que é a capacitância, ou o XC, né, que é a nossa reatância capacitiva. Então, na verdade, ele, na maioria dos casos, ele é formado por um circuito misto, que tem um R, mais um JXL, mais um JXC também, né? Por que não? Então, você tem esse circuito com característica mista. E aí, pessoal, a grande característica aqui é que, devido às propriedades físicas e ao equacionamento matemático que nós vimos no bloco anterior, a impedância complexa não pode ser simplesmente a soma algébrica do R mais um XL, ou do R mais um XC, porque são grandezas diferentes, tá? Então é a mesma coisa de você somar melancia, abacaxi e banana. Você tem uma melancia, um abacaxi e uma banana. No final, se você somar os três, você vai ter o quê? Uma melancia, um abacaxi e uma banana. Por quê? São diferentes. Você não pode somá-los, tá? A mesma coisa que é o caso da impedância. A minha impedância Z, ela vai ser igual a um R mais um JXL ou menos um JXC, tá? Então essa é a característica da minha impedância. Professor, mas o que é esse J? Por isso que a gente precisa relembrar aqui dos números complexos, tá? O que é mesmo um número complexo? São aqueles números que possuem raízes negativas, ou seja, eles não possuem solução matemática normal, comum, algébrica. Então, para solucionar problemas envolvendo números complexos, eu preciso utilizar os conceitos de números complexos. E o que o conceito de número complexo me traz? Ele me traz o seguinte: todo ponto, ou todo algarismo, ou todo ente, ele pode ser basicamente representado por um par de coordenadas cartesianas, onde uma coordenada representa uma coordenada real, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui o meu ponto Z, a impedância Z. Então, se eu projetar aqui no eixo X, que é o eixo dos números reais, a projeção dele no eixo dos números reais, no eixo X, vai me dar o valor da resistência, que é uma componente real. É aquilo que você vê, é aquilo que você sente. A resistência faz o quê? Produz aquecimento. Você sente o aquecimento ali. Já a projeção dele no eixo Y, que é o eixo dos imaginários, vai te representar o quê? Ou o campo magnético ou o campo elétrico. O campo magnético, no caso da reatância indutiva, seria um JXL, ou aqui para o lado de baixo, né, seria a representação de um JXC, a energia armazenada em um campo elétrico, tá? Isso se eu trabalhar com coordenadas retangulares, tá? Que é na forma que está aqui, R mais JXL. Eu também posso trabalhar com esse Z na coordenada polar, igual aqui embaixo nós trabalhamos, ó. Então, Z fasor é igual a Z módulo de ângulo φ. Então, ele representa por um módulo, que é a distância entre a origem e o ponto Z,
e o ângulo entre esse módulo de Z, tá bom? Assim, pessoal, a gente introduz o conceito de triângulo de impedância. Então, observem aqui abaixo da definição do número complexo que nós temos um triângulo de impedância formado por um R, por um XL e a hipotenusa vai ser o nosso Z. E percebam que é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, eu posso utilizar todos os conceitos trigonométricos e teorema de Pitágoras, tá? Então, qual que vai ser a relação do R e o Z? Vai ser um cosseno. Então, eu sei que o meu cosseno vai ser quem? Cateto adjacente sobre hipotenusa, tá? Então, o meu R vai ser igual a um Z cosseno φ. E o meu XL com o Z vai ser uma relação de seno. Então, vai ser cateto oposto sobre hipotenusa. Então, o meu XL vai ser um Z seno de φ. E se eu quiser calcular o módulo de Z, basta aplicar Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos. Tá? Por que fazer essa introdução dos números complexos, pessoal? Porque sem eles a gente não consegue resolver nenhum tipo de circuito elétrico. Tá? Então, a única forma de solução de circuito elétrico é utilizando o conceito da impedância através de número complexo. Então, só lembrando, né, que no caso, se o circuito tem uma preponderância resistiva e indutiva, eu vou ter o Z igual a um R mais um JXL. Tá? E aí, como o comportamento do capacitor é o oposto do indutor, no caso eu vou ter, então, um Z, no caso do capacitor, um Z igual a um R menos um JXC. Bom, pessoal, mas se eu tenho o conceito de impedância complexa, nós também temos o conceito de tensão e corrente complexas, tá? Se eu aplico uma tensão em um número complexo, automaticamente isso vai dar origem a uma corrente complexa. Se eu faço uma corrente complexa circular em uma impedância complexa, isso naturalmente vai me dar uma tensão complexa, tá? Então, só para relembrar vocês. O que é um fasor de uma tensão complexa? É o nosso fasor de tensão, que eu já estava mostrando para vocês quando eu estava fazendo a definição das cargas, né? Então, o meu fasor V ele pode ser dado por um módulo de V vezes o ângulo que o representa. Esse ângulo, ou eu posso colocar a tensão na referência e considerar o ângulo zero, ou então esse ângulo vai representar a defasagem da tensão em relação à corrente, quando eu coloco a corrente na referência. Tá? Se eu coloco a tensão na referência, aí eu vou ter a minha corrente atrasada ou adiantada em relação à tensão. Então, o fasor corrente vai ser representado pelo módulo do ângulo vezes o ângulo de defasagem da corrente em relação à minha tensão. Bom, pessoal, seguindo aqui então, né? Agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de potência, tá? É uma outra definição que a gente precisa rearranjá-la melhor aqui no ensino superior. Lá no nível médio, o que vocês aprenderam? Vocês aprenderam que a potência vai ser basicamente o quê? O produto da tensão pela corrente, correto? Você pode considerar que V é igual a RI, se você substituir na fórmula, você pode chegar na igualdade que P, potência elétrica, é igual a RI ao quadrado. Ou que P é igual a V ao quadrado sobre R. Então, vocês vão ter essas três definições de potência. Só que percebam que nessa época, vocês só consideraram que os circuitos eram puramente resistivos. E na aula de hoje, vocês acabaram de ver que isso não é verdade, né? Nós acabamos de ver que o meu circuito elétrico ele pode ter uma característica resistiva, mas ele pode ter uma característica indutiva, mas ele pode ter uma característica capacitiva. Ou pior de tudo, ele pode ser uma mistura desses três, né?
Então, pessoal, o P que vocês aprenderam, ele define para mim o que nós chamamos de potência ativa. O que é a potência ativa? É a potência relacionada diretamente com a resistência. Aí a pergunta que vocês devem estar se fazendo agora é: e como que é a potência relacionada com o indutor e com o capacitor? Então é o que a gente vai ver aqui na sequência, tá bom? Então, só pegando aqui da definição clássica, né, vamos pensar igual aqui. Por exemplo, esse caso desse nosso chuveiro aqui, ó. Então, eu tenho aqui um chuveiro 220 volts, 7.500 watts. E aí eu poderia perguntar para vocês, qual é a corrente que circula nesse chuveiro? A corrente que passa por ele vai ser o quê? P sobre V. Vai ser 7.500 dividido por 220. Façam o cálculo aí, você vai chegar no valor dessa corrente. Existe uma outra definição aqui do P, que é a razão do trabalho em função do tempo. Trabalho realizado em função do tempo. Mas o trabalho é o quê? O inverso da energia. Então eu consigo determinar que a minha potência pode ser considerada a energia gasta pelo chuveiro em função de um certo intervalo de tempo. Ou posso fazer o oposto, né? Posso dizer que a energia vai ser o produto de P vezes ΔT. E aí, por que é importante a gente ter essa quarta relação aqui da potência? Que é justamente isso aí, pessoal, que vai te dar o valor da energia que você gasta no final do mês aí na sua casa, tá? O que o medidor de energia mede aí na sua casa? É exatamente isso. Ele pega o valor da potência do equipamento que você liga na rede elétrica e multiplica pelo intervalo de tempo que aquele equipamento fica ligado. Então, por exemplo, esse chuveiro nosso aí. Se eu disser que este chuveiro fica ligado 10 horas em um mês, então qual será a energia consumida por esse chuveiro? Ora, a energia vai ser P vezes ΔT. P 7.500 vezes ΔT 10 horas. Então seria quanto? 7.500 vezes 10, 75.000. Aí se eu dividir por 1.000, né, usar o prefixo, eu posso ter 75 kW. Quilowatt o quê? Hora. Então quer dizer que esse chuveiro 7.500 watts, se ele ficar ligado 10 horas em um mês, ele vai consumir 75 kWh de energia. Se eu pegar esse valor de 75 kWh de energia e multiplicar pelo valor da tarifa de energia, hoje está mais ou menos 90 centavos um kWh. Multipliquem aí para vocês verem quantos reais esse chuveiro consumiria no final do mês. Seria 75 kW, o valor de 1 kW equivale a 90 centavos, você faz uma regrinha de 3 simples, você vai ter o produto de 90 centavos vezes 75 kW igual a X reais no final do mês, tá bom? Então façam esse cálculo aí por gentileza. Pessoal, muito obrigado pela participação de vocês, eu aguardo vocês no próximo bloco. Até lá!